Olá, estudante, meu nome é Silvio Alex, professor de Física no ICE de Miracatu, e hoje vamos falar sobre movimentos circulares, assunto da página 61. Roda a vinheta. Quando a trajetória descrita por um corpo em movimento não segue uma linha reta, mas sim uma curva, o movimento é chamado de movimento curvilíneo. Existem vários tipos de trajetórias curvilíneas, como as parabólicas, as elípticas, as circulares, etc. Sob a ação da força da gravidade, uma bola chutada obliquamente descreve uma trajetória parabólica. As órbitas planetárias são elípticas. Um ponto no pneu da bicicleta em movimento descreve trajetórias circulares com referência ao centro do pneu da bicicleta. Um tipo particularmente importante do movimento é aquele no qual a trajetória é um círculo e a velocidade é constante, como o movimento dos ponteiros de um relógio, de pneus, discos, hélices de um avião ou de um ventilador, engrenagens em sistemas mecânicos e muito mais. Esse tipo de movimento circular com velocidade constante é chamado de movimento circular uniforme, MCU. O MCU é um movimento periódico, isso é, no qual todas as suas grandezas se repetem em intervalos de tempos iguais. Esse intervalo corresponde ao tempo necessário para que o corpo que está realizando o MCU, complete uma volta. O tempo gasto para um corpo em MCU realizar uma volta é chamado de período do movimento e é representado pela letra T maiúscula. Assim, o período do ponteiro dos segundos é 1 minuto, T igual a 1 minuto, ou 60 segundos, T igual a 60 segundos, pois ele dá uma volta completa no relógio em 1 minuto. Já o período do ponteiro dos minutos é de 1 hora, T igual a 1 hora, ou 60 minutos, T igual a 60 minutos, ou 3.600 segundos, T igual a 3.600 segundos, enquanto o período do ponteiro das horas é de 12 horas. Outra grandeza característica do MCU é o número de voltas que o corpo em movimento realiza em determinado intervalo de tempo. Essa grandeza recebe o nome de frequência e é representada pela letra F minúscula. Por exemplo, no relógio analógico de ponteiros, a frequência do ponteiro de segundos é de 1 rotação por minuto, F igual a 1 RPM, ou 60 rotações por hora, F igual a 60 RPH. Quando o intervalo de tempo está em segundos, que é a unidade do Sistema Internacional de Medidas e de Unidades, a unidade resultante é Hertz, Hz. A frequência é uma grandeza muito utilizada em várias áreas do conhecimento. Por exemplo, quando se vai ao médico, ele costuma medir a frequência cardíaca. Esse número expressa a quantidade de vezes que o coração bate em 1 minuto. Para uma mulher jovem e saudável, em situação de esforço, o número de batidas fica em torno de 90 batidas por minuto. Portanto, a frequência cardíaca em unidades do Sistema Internacional seria 90 dividido por 60, frequência igual a 1,5 Hz. Ou seja, nessa condição o coração deve bater 1,5 vez por segundo. Vale ressaltar também que a frequência é o inverso do período e vice-versa. Matematicamente falando, ficaria dessa forma: frequência é igual a 1 sobre período, e o inverso disso seria período é igual a 1 sobre frequência, ou 1 dividido por frequência. Vamos resolver algumas atividades. Atividade 1 de período e frequência. Numa serra circular, a lâmina gira com uma frequência de 5.800 RPM. Qual é a sua frequência e o seu período em unidades do SI? Bom, primeira coisa, Sistema Internacional de Unidades. No SI, frequência é em Hertz, que é o número de voltas dadas por unidade de tempo, e período
a unidade é S de segundo, que é o tempo necessário para se completar uma volta. Agora você sabe o que é RPM? Pensou na banda? Errou, não é a banda RPM. RPM é rotações por minuto, muito utilizado em motores, em carros. Para converter RPM, que é rotações por minuto, para Hertz, que é rotações por segundo, a gente vai dividir por 60, que um minuto tem 60 segundos. E se eu quiser fazer a operação contrária, transformar Hertz em RPM, eu vou multiplicar por 60. Dito isso, vamos voltar para o exercício. Eu tenho lá 5.800 RPM. Ele quer frequência e período. Aqui está mais fácil achar a frequência primeiro. Eu vou pegar os 5.800 e dividir por 60, que aí eu já faço a conversão. A gente pode eliminar esses dois zeros aqui. Isso me dá um resultado de 96,6 Hz. Então a frequência dessa serra, que tem 5.800 RPM, é de 96,6 Hz. Ou seja, esse disco dá 96 voltas por segundo. Agora o período. O período é o contrário da frequência, então eu só vou pegar o 1 e dividir pelo valor da frequência. Ou seja, 1 dividido por 96,6. Eu já mostrei em vídeos anteriores como que a gente faz essa conta com vírgula, né? Eu vou acrescentar um zero e empurrar a vírgula para a direita. Aí, em vez de ser 1 dividido por 96,6, vai ser 10 dividido por 966. Mas ainda não é suficiente para dividir, né? Porque o número da esquerda é menor. Então eu acrescento mais um zero e para compensar eu coloco vírgula ali embaixo. Ele ainda é menor, então eu vou colocar mais um zero. Pronto, agora o número da esquerda é maior que o número que está dentro da chave. Posso começar a divisão. Aqui só dá certo 1, né? Porque 1 vezes 966 é o que cabe dentro de 1000 ali. Preciso continuar? Não preciso ver lá quanto dá de resto. Para mim o que importa é esse resultado aqui, que é o período. Ele está se referindo a tempo. Então a gente descobriu que a frequência é 96,6 Hz e o período é 0,01 segundo. Traduzindo, esse disco dá 96 voltas, quase 97 voltas em 1 segundo. E uma volta dele dura 0,01 segundo. É muito rápido, mal dá tempo de piscar. Vamos para o próximo exercício. Numa furadeira, a broca gira a 1680 RPM. Qual é a sua frequência e seu período em unidades do Sistema Internacional? É o mesmo procedimento. Ele deu em RPM e quer saber a frequência. No Sistema Internacional, a frequência vai ser em Hz e o período vai ser em segundo. Então a gente vai fazer o mesmo processo. Vai pegar o 1680 e dividir por 60. Dá para simplificar aqui os dois zeros. Sobra 168 dividido por 6. Você já deve ter feito a continha aí, vai dar 28 Hz. Ou seja, a broca gira 28 vezes em 1 segundo. E para achar o período, 1 dividido por 28. Mesmo processo que nós fizemos anteriormente. Então a frequência é 28 Hz e o tempo, ou seja, o período é 0,03 segundos. Numa batedeira, as pás realizam um movimento de frequência de 3 Hz. Para bater a massa de um bolo, a batedeira deve funcionar durante 5 minutos. Quantas rotações as pás da batedeira vão realizar durante esse movimento? Bom, nos dois exercícios anteriores, a gente tinha a frequência em RPM para transformar em Hz. Agora a gente tem o contrário. A gente tem a frequência em Hz para transformar em RPM. Como é que a gente procede? Lembra que para transformar RPM em Hz eu dividia por 60, então agora eu vou fazer o contrário. Eu vou multiplicar por 60. Olha lá a taxa de conversão. Então 3 vezes 60 dá 180. Acabou? Não acabou, né? Porque aqui eu só achei quanto a batedeira bate em 1 minuto. E ele disse que para a massa do bolo ficar pronta, ficar boa, a batedeira tem que funcionar durante 5 minutos. Então se
180 vezes corresponde a 1 minuto, então eu preciso multiplicar por 5. 900 vezes, 900 batidas. Essa batedeira tem que executar para a massa ficar boa. Vamos para a próxima. Um carrossel gira com um período de 2 minutos. Qual é a frequência do movimento desse carrossel? Pô, esse aqui tá moleza, né? A gente vai pegar a frequência, é 1 sobre período. Ele falou ali, ó, período de 2 minutos. Então o que a gente faz? Frequência igual a 1 sobre 2, dá uma frequência de 0,5 Hz. Será que tá certo? Será que não esquecemos de nada não? Um carrossel girando com uma frequência de 0,5 Hz faria isso. E a gente sabe que o carrossel gira bem devagarzinho, né? Então o que será que nós erramos? Unidade. Confira as unidades, sempre confira as unidades. Lembra que eu falei que período tem que estar em segundos? E o período foi dado pra gente ali em minutos. 2 minutos. Se cada minuto corresponde a 60 segundos, 2 minutos serão 120 segundos. Então é 1 dividido por 120. Mesmo processo anterior de divisão. A gente tem que a frequência do carrossel é de 0,008 Hz, bem lentamente. Espero que tenha entendido e até o próximo vídeo.